Existe um momento silencioso que define o seu mês inteiro, e ele quase sempre passa despercebido. Não é quando o salário acaba. É antes disso, quando você ainda acredita que está tudo sob controle. O dinheiro entra, você paga o básico, faz algumas escolhas no automático e segue a rotina. Só que, sem perceber, você já começou a perder o controle ali. Quando chega no fim do mês, não é surpresa, é consequência. E o mais perigoso é que isso se repete tantas vezes que começa a parecer normal viver no limite. O problema não é o imprevisto que aparece. O problema é não estar preparado quando ele chega. Uma despesa pequena vira um grande problema porque você já estava sem margem. E é aí que entra a diferença entre quem vive no aperto e quem tem tranquilidade. Não é sorte, não é salário alto, é estrutura. É ter uma reserva de emergência que protege você quando a vida sai do roteiro. Se você já se perguntou por que o dinheiro simplesmente desaparece ou por que nunca sobra no fim do mês, o que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como você lida com seu dinheiro. Porque antes de pensar em ganhar mais ou investir melhor, você precisa aprender a não ficar vulnerável. E tudo começa entendendo exatamente onde o seu dinheiro começa a sumir. O momento em que o dinheiro some sem explicação. Quase ninguém perde o controle financeiro de uma vez. O que acontece, na maioria dos casos, é bem mais silencioso. O dinheiro não desaparece em uma grande decisão. Ele vai embora em pequenas saídas que parecem inofensivas quando vistas separadamente. É por isso que tanta gente olha para a conta no fim do mês com aquela sensação estranha de confusão, como se tivesse trabalhado, pago o que dava, evitado exageros e, ainda assim, terminado no mesmo aperto de sempre. Esse é um dos pontos mais perigosos da vida financeira. Quando você não sabe exatamente para onde o dinheiro está indo, você também não sabe onde o problema começa. E quando o problema não tem rosto, ele se repete. Muita gente acredita que está sofrendo porque ganha pouco, quando na verdade está sendo vencida pela falta de clareza. Não enxergar o caminho do dinheiro faz a pessoa viver sempre apagando incêndio, tentando resolver o fim do mês sem corrigir o início dele. O mais curioso é que esse sumiço quase nunca vem de gastos absurdos. Ele vem da repetição. Um valor aqui, outro ali. Uma compra por impulso, uma entrega porque o dia foi cansativo. Um parcelamento que parecia pequeno, uma assinatura esquecida, uma saída que parecia merecida. Nada disso parece grave no momento. Só que, somado ao longo dos dias, tudo isso corrói o espaço que poderia virar segurança. E sem esse espaço, a reserva de emergência nunca nasce. É aqui que muita gente se engana. A pessoa pensa que vai começar a guardar dinheiro quando sobrar. Só que quase nunca sobra para quem não enxerga os vazamentos. O dinheiro sem direção sempre encontra um jeito de ir embora. E enquanto você não identifica esse padrão, continua vivendo a mesma cena. Entra mês, sai mês, e a sensação é de esforço sem avanço. Você corre, trabalha, paga contas, tenta se organizar. Mas a tranquilidade não chega. Perceba uma coisa importante. O seu dinheiro revela hábitos antes de revelar números. Quando ele some sem explicação, normalmente existe um padrão por trás. Existe desatenção, automatismo, impulso ou até cansaço emocional, influenciando decisões que parecem pequenas. E isso muda tudo, porque o problema deixa de ser apenas financeiro. Ele passa a ser comportamental. E quando você entende isso, para de lutar contra o efeito e começa a corrigir a causa. Quem constrói uma reserva de emergência não começa ficando rico. Começa ficando consciente. Começa percebendo que paz financeira não nasce do acaso. Nasce do momento em que você decide parar de tratar o próprio dinheiro como algo que simplesmente entra e sai. Porque enquanto o dinheiro for um visitante sem destino, o fim do mês continuará trazendo ansiedade. Mas quando você passa a observar com honestidade para onde ele está indo, algo muda. Você recupera clareza. E clareza é o primeiro passo de qualquer mudança real. Só que existe uma armadilha ainda mais forte do que o dinheiro que some sem explicação. É a promessa que muita gente faz para si mesma logo depois disso. A promessa de que no mês que vem, tudo será diferente, mesmo sem mudar nada de verdade. E é exatamente aí que o ciclo continua. A ilusão do mês que vem eu me organizo. Depois que o dinheiro acaba e a pressão aparece, surge quase automaticamente uma promessa interna. No próximo mês vai ser diferente.
Você se convence de que agora entendeu o erro, que vai se controlar mais, gastar melhor, guardar um pouco. Naquele momento, isso parece verdadeiro. Só que na prática, quase nada muda. O novo mês começa, a rotina volta, as decisões continuam no automático e quando você percebe, está repetindo exatamente o mesmo padrão. Essa é uma das ilusões mais perigosas das finanças pessoais. Não porque a intenção seja ruim, mas porque ela cria uma sensação falsa de controle. A pessoa acredita que já resolveu o problema só por ter consciência dele, quando na verdade ainda não mudou nenhum comportamento. E sem mudança real, o resultado continua o mesmo. O tempo passa, os meses se acumulam e a sensação é de estar sempre recomeçando do zero. O que sustenta essa ilusão é a esperança desconectada de estratégia. Você quer melhorar, mas não cria um sistema que sustente essa melhora. Depende da força de vontade, da motivação do momento, do sentimento de culpa que aparece no fim do mês. Só que esses elementos são instáveis. Eles até ajudam por alguns dias, mas não resistem à rotina, ao cansaço, às tentações do dia a dia. É aqui que muita gente trava, porque acredita que falta disciplina, quando na verdade falta estrutura. Falta decidir antes, automatizar escolhas, criar limites claros e simples. Sem isso, o cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, que normalmente é repetir o que já conhece. E o que ele conhece é exatamente o padrão que te mantém no aperto. Existe uma diferença clara entre quem muda de verdade e quem apenas promete mudar. Quem muda cria mecanismos, define valores, organiza prioridades, estabelece regras simples que funcionam mesmo nos dias ruins. Já quem promete, continua dependendo de um esforço constante que cedo ou tarde falha. E quando falha, vem a frustração, a sensação de incapacidade e o reforço do ciclo negativo. Perceba que essa não é uma falha individual, é um padrão comum. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a estruturar a própria vida financeira. Aprende na tentativa e erro, guiada por emoções e urgências. Por isso, repetir promessas sem mudança concreta acaba parecendo normal. Mas normal não significa saudável, e muito menos sustentável. Enquanto você continuar acreditando que o próximo mês vai ser diferente sem alterar o que acontece dentro dele, o resultado continuará previsível. O dinheiro vai entrar, sair e desaparecer da mesma forma. E a reserva de emergência continuará sendo uma ideia distante, algo que parece importante, mas nunca acontece de fato. Só que existe um ponto ainda mais profundo por trás disso tudo. Porque mesmo quando alguém tenta mudar, muitas vezes ainda está atacando o lugar errado. O problema não está só na promessa vazia. Está na crença de que o vilão é o salário, quando na realidade a raiz da instabilidade é outra. O verdadeiro vilão não é o salário. Existe uma crença que trava muita gente antes mesmo de começar. A ideia de que o problema é ganhar pouco. Parece lógico pensar assim, mas na prática isso esconde o verdadeiro ponto de fragilidade. Porque existem pessoas que ganham bem e continuam no aperto, enquanto outras, com renda menor, conseguem construir segurança ao longo do tempo. O que muda não é apenas o valor que entra, é a forma como ele é tratado desde o primeiro momento. Quando o salário aumenta sem mudança de comportamento, o padrão sobe junto. As despesas crescem, o estilo de vida se adapta e a sensação de falta continua. Isso acontece porque o dinheiro novo não foi direcionado, apenas absorvido. E quando tudo que entra já tem um destino automático para sair, não sobra espaço para construir proteção. A pessoa passa a correr mais rápido, mas continua no mesmo lugar. O ponto central aqui é entender que renda é importante, mas gestão é decisiva. Sem controle, qualquer valor pode parecer insuficiente. Com clareza, até valores menores começam a gerar estrutura. Isso não significa romantizar dificuldade ou dizer que ganhar mais não importa. Importa, e muito. Mas antes de ampliar a entrada, é preciso parar de perder o que já existe. Caso contrário, o aumento de renda vira apenas um alívio temporário. Outro detalhe que quase ninguém percebe é o impacto das decisões invisíveis. Aquilo que você faz sem pensar, aquilo que vira hábito, aquilo que parece pequeno. São essas escolhas repetidas que moldam o resultado final. E quando elas não são intencionais, acabam sempre favorecendo o consumo imediato em vez da segurança futura. O cérebro prefere conforto agora, não estabilidade depois. Sem uma estratégia clara, essa tendência domina.
Por isso, esperar ganhar mais para começar a organizar a vida financeira costuma ser uma armadilha. Porque o comportamento que você tem hoje tende a se manter amanhã. Se hoje não existe espaço para guardar, amanhã também não vai existir, apenas com números maiores. A mudança real começa quando você decide que uma parte do que entra não será negociada. Ela não será consumida, ela será protegida. É nesse momento que a lógica muda. Você deixa de tratar o dinheiro apenas como meio de pagar contas e começa a enxergar ele como ferramenta de construção. A reserva de emergência nasce exatamente dessa decisão. Não depende de um salário perfeito, depende de prioridade. Depende de colocar a própria segurança acima de impulsos momentâneos. Enquanto o foco estiver apenas em quanto você ganha, você continua vulnerável. Quando o foco muda para como você administra, você começa a assumir controle. E controle é o que transforma a instabilidade em previsibilidade. Só que, mesmo entendendo isso, muita gente continua presa em um padrão que se repete mês após mês, quase como um ciclo automático que nunca é quebrado. O ciclo invisível da instabilidade financeira. Existe um padrão que prende muita gente sem que ela perceba. O dinheiro entra, cobre o essencial, sobra pouco ou nada, surge um imprevisto, você resolve como dá, geralmente usando crédito, e no mês seguinte já começa pressionado. Esse processo se repete tantas vezes que vira rotina. E quando algo vira rotina, deixa de ser questionado. A pessoa passa a viver reagindo, nunca antecipando. O problema desse ciclo é que ele não dá espaço para construção. Tudo é urgência. Tudo é curto prazo. Qualquer tentativa de guardar dinheiro parece impossível porque sempre existe algo mais imediato exigindo atenção. E de fato existe. Só que muitas dessas urgências são consequência do próprio ciclo. Elas não surgem do nada. Elas são alimentadas por meses ou anos sem proteção. Perceba como isso afeta suas decisões. Quando você está pressionado, tende a escolher o que resolve rápido, não o que resolve certo. Aceita juros altos, parcela mais do que deveria, adia a organização, evita olhar para números que incomodam. E cada uma dessas escolhas reforça o ciclo. Você resolve o problema do momento, mas aumenta a fragilidade do próximo mês. Com o tempo, isso gera um cansaço silencioso. A sensação de estar sempre correndo atrás, sempre apagando incêndio, sempre começando de novo. E quanto mais cansado você fica, menos energia tem para mudar o padrão. O automático assume o controle. Você faz o que dá, não o que precisa ser feito. E assim, o ciclo continua, mesmo quando existe vontade de sair dele. Outro ponto importante é que esse ciclo cria uma falsa normalidade. Você começa a acreditar que viver no limite é inevitável, que imprevistos sempre vão bagunçar tudo, que guardar dinheiro é algo distante, quase impossível na sua realidade. E essa crença é perigosa, porque ela tira a sua responsabilidade de agir e entrega o controle para as circunstâncias. Quebrar esse ciclo não começa com grandes mudanças. Começa com uma decisão simples, mas estratégica. Criar um pequeno espaço entre o que entra e o que sai. Um espaço que não será consumido, mesmo que pareça pouco. Esse espaço é o início da reserva de emergência. É ele que, aos poucos, reduz a dependência do crédito, diminui a pressão e devolve a capacidade de escolha. Quando esse espaço começa a existir, algo muda. Você deixa de reagir a tudo e passa a ter margem. E margem é poder. Poder de decidir com calma, de não aceitar qualquer condição, de não transformar cada imprevisto em crise. É assim que o ciclo começa a enfraquecer. Não de uma vez, mas de forma consistente. Mas enquanto esse ciclo continua ativo, ele cobra um preço que muita gente não enxerga no momento. Um custo que vai além do dinheiro e impacta diretamente a sua vida. O custo oculto de não ter uma reserva. Viver sem reserva de emergência tem um preço que vai muito além do dinheiro que sai da conta. O impacto mais visível aparece nos juros que você paga quando precisa recorrer ao crédito. Cartão, cheque especial, parcelamentos longos. Tudo isso resolve rápido, mas cobra caro depois. Só que esse é apenas o começo. O custo mais pesado é invisível e se acumula em silêncio. Sem reserva, cada decisão financeira carrega pressão. Você não escolhe com calma, escolhe com urgência. E urgência quase sempre leva a escolhas piores. Você aceita condições que não aceitaria se tivesse margem, adia planos importantes, perde oportunidades por não ter liquidez.
O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser uma fonte constante de tensão. Existe também o impacto emocional. A preocupação frequente com o fim do mês, o medo de um imprevisto, a sensação de estar sempre vulnerável. Isso desgasta. Afeta o sono, a produtividade, a forma como você lida com problemas. Aos poucos, a instabilidade financeira começa a influenciar áreas que parecem não ter relação direta com dinheiro. E quando isso acontece, o custo já deixou de ser apenas financeiro. Outro ponto que muita gente ignora é o efeito acumulado das decisões tomadas sob pressão. Cada vez que você usa crédito caro, cada vez que adia a organização, cada vez que resolve o problema do momento sem corrigir a causa, você está comprometendo o seu futuro. Pequenos prejuízos vão se somando até se tornarem grandes obstáculos. E quanto mais tempo isso se repete, mais difícil parece sair. A ausência de uma reserva também limita o seu crescimento. Porque quem não tem segurança, dificilmente consegue assumir riscos calculados. Fica preso no curto prazo, evitando qualquer movimento que possa gerar instabilidade, mesmo que esse movimento traga benefícios no longo prazo. A pessoa deixa de avançar não por falta de capacidade, mas por falta de proteção. Quando você começa a enxergar esses custos com clareza, a reserva de emergência deixa de parecer opcional. Ela passa a ser necessária, não como um luxo, mas como uma base mínima para viver com mais controle. É ela que reduz o impacto dos juros, melhora a qualidade das decisões e devolve a tranquilidade para lidar com o inesperado. E é exatamente por isso que a diferença entre quem tem e quem não tem reserva vai muito além do saldo na conta. Ela aparece na forma como cada pessoa reage quando algo sai do planejado. A diferença entre quem entra em pânico e quem dorme tranquilo. Duas pessoas podem passar pelo mesmo problema e ter reações completamente diferentes. Um imprevisto acontece, uma conta inesperada aparece, algo foge do controle. Para uma delas, isso gera desespero imediato. Para a outra, é apenas uma situação a ser resolvida. O que separa essas duas reações não é sorte, nem inteligência, nem experiência. É preparação. Quem não tem reserva vive sempre no limite. Qualquer gasto fora do previsto ameaça o equilíbrio inteiro. A mente entra em estado de alerta. As decisões ficam mais rápidas e menos racionais. E a prioridade passa a ser sobreviver ao problema. Nessa condição, é comum aceitar qualquer solução que resolva no curto prazo, mesmo que isso complique ainda mais o futuro. Já quem construiu uma reserva de emergência reage de outra forma. Não porque gosta do problema, mas porque tem espaço para lidar com ele. Existe margem. Existe tempo para pensar. Existe a possibilidade de escolher a melhor alternativa, não apenas a mais rápida. Isso muda completamente a qualidade das decisões. O mesmo imprevisto deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um evento. Essa diferença afeta mais do que o momento. Ela se estende para a forma como a pessoa vive o dia a dia. Quem está sempre vulnerável carrega uma tensão constante, mesmo quando nada está acontecendo. Existe um medo silencioso de que algo dê errado. E esse medo influencia escolhas, limita ações e impede avanços. Por outro lado, quem tem reserva começa a experimentar um tipo diferente de tranquilidade. Não é ausência de problemas, é segurança para lidar com eles. Isso permite planejar melhor, assumir decisões com mais clareza e até aproveitar oportunidades que antes seriam evitadas por medo. A reserva não elimina o imprevisto, mas elimina o desespero. Perceba que essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa pequena, com valores simples, mas consistentes. Aos poucos, a sensação de vulnerabilidade diminui e dá lugar a uma confiança mais estável. E essa confiança não vem de um número específico na conta. Vem da consciência de que você está preparado. É nesse ponto que a reserva deixa de ser vista apenas como dinheiro guardado. Ela passa a representar algo maior, algo que vai além das finanças e impacta diretamente a forma como você vive. Reserva de emergência. Não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Quando a maioria das pessoas pensa em reserva de emergência, imagina apenas um valor parado na conta, algo distante, sem emoção e até sem propósito claro. Parece um sacrifício, como se fosse abrir mão do presente sem garantia de retorno. Só que essa visão está incompleta. A reserva não é sobre dinheiro parado. É sobre liberdade ativa. Liberdade de não depender de crédito caro quando algo inesperado acontece.
liberdade de não aceitar qualquer condição por desespero, liberdade de tomar decisões com calma, sem a pressão de precisar resolver tudo imediatamente. É isso que começa a mudar quando você constrói uma base financeira mínima. O dinheiro guardado deixa de ser apenas um número e passa a ser uma proteção real contra escolhas ruins. Pense no impacto disso na prática. Sem reserva, você precisa dizer sim para situações que preferiria evitar. Precisa aceitar prazos, preços e condições que não são ideais. Com reserva, você ganha o poder de escolher. Pode esperar, negociar, avaliar melhor. Essa diferença parece sutil, mas muda completamente o jogo no longo prazo. Existe também uma liberdade silenciosa, que pouca gente percebe até experimentar. É a liberdade mental. Saber que um problema não vai te derrubar imediatamente reduz a ansiedade, melhora o foco e permite que você viva com mais presença. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a cumprir o papel que deveria ter desde o início: servir você, não controlar você. Outro ponto importante é que a reserva abre espaço para crescimento. Porque quando você não está ocupado apenas tentando sobreviver, começa a enxergar oportunidades. Pode investir melhor, pode se planejar com mais clareza, pode pensar além do próximo mês. A base cria estabilidade, e a estabilidade permite evolução. Muita gente adia esse processo porque acredita que só faz sentido começar quando estiver ganhando mais. Mas a verdade é que a liberdade começa pequena. Começa no momento em que você decide que uma parte do seu dinheiro não será consumida, será protegida. Não importa o valor inicial, importa a direção. E quando essa decisão é tomada, um novo problema aparece para muita gente. Não é mais falta de vontade, é a dificuldade de manter o processo. Porque começar é relativamente simples. Difícil é não desistir no meio do caminho. O erro clássico de quem tenta começar e desiste. Muita gente até dá o primeiro passo. Decide guardar dinheiro, separa um valor no início do mês, se sente motivada e acredita que agora sim, tudo vai mudar. Só que poucos dias depois, algo acontece. Surge uma despesa inesperada, aparece uma tentação, bate o cansaço ou simplesmente a rotina engole aquela decisão inicial. E o dinheiro que deveria ficar guardado acaba sendo usado. Nesse momento, a pessoa não apenas perde o valor que separou, ela perde a confiança no próprio processo. O erro não está em tentar e falhar. O erro está na forma como a tentativa é construída. A maioria começa grande demais, rígida demais ou dependente demais da disciplina. Define um valor que pesa no orçamento, cria regras difíceis de manter e aposta na força de vontade como principal ferramenta. Só que a força de vontade oscila. Em dias bons, ela sustenta. Em dias ruins, ela desaparece. E quando o sistema depende dela, o resultado se torna instável. Outro problema comum é tratar a reserva como algo negociável. O dinheiro é separado, mas não está protegido de verdade. Ele continua disponível, acessível, fácil de ser usado diante de qualquer justificativa. E justificativas sempre aparecem. Quando isso acontece, a reserva vira apenas uma intenção temporária, não uma construção sólida. Existe também a expectativa de resultado rápido. A pessoa começa, olha para o valor acumulado depois de algumas semanas e se frustra. Parece pouco, parece lento, parece insignificante diante das necessidades. E essa percepção desanima. Só que o erro aqui é medir progresso com pressa. Reserva de emergência não é sobre velocidade, é sobre consistência. Quem consegue avançar entende uma coisa simples. O começo precisa ser leve o suficiente para ser mantido, mas firme o suficiente para não ser quebrado. Não adianta guardar muito por pouco tempo. É melhor guardar pouco de forma contínua, porque é essa continuidade que constrói algo real ao longo do tempo. Quando você ajusta o processo, a dificuldade diminui. Em vez de depender de motivação, você passa a depender de estrutura. Em vez de lutar contra a rotina, você usa a rotina a seu favor. E isso muda tudo, porque o hábito deixa de ser um esforço constante e passa a ser parte do seu comportamento. É exatamente aqui que entra uma estratégia que parece simples, mas tem um impacto enorme. Uma forma de começar pequeno, de forma inteligente, sem depender de condições perfeitas. A estratégia dos pequenos começos inteligentes. O maior bloqueio de quem quer criar uma reserva de emergência
quase nunca é a falta total de dinheiro. É a ideia de que só vale a pena começar quando der para guardar um valor relevante. Esse pensamento paralisa, porque faz a pessoa acreditar que precisa esperar o cenário ideal. Só que o cenário ideal raramente chega. E enquanto ele não chega, o tempo passa. Os imprevistos continuam vindo. E a vulnerabilidade permanece exatamente no mesmo lugar. É por isso que os pequenos começos inteligentes funcionam melhor. Eles quebram a lógica do tudo ou nada. Em vez de esperar sobrar muito, você decide separar pouco, mas de forma constante. E esse pouco, quando protegido e repetido, começa a fazer algo que muita gente subestima: mudar a sua identidade financeira. Você deixa de ser alguém que só tenta se organizar e passa a ser alguém que realmente constrói proteção. O valor inicial importa menos do que a regularidade. Guardar uma quantia pequena toda semana ou todo mês pode parecer modesto no começo, mas cria duas coisas fundamentais. Primeiro, cria lastro. Segundo, cria confiança. Lastro porque o dinheiro começa a existir. Confiança porque você percebe que consegue manter o processo. E essa percepção vale muito, porque quem acredita que consegue continuar tem muito mais chance de continuar de fato. Outro ponto importante é que começar pequeno reduz a resistência mental. Quando a meta é pesada, o cérebro rejeita. Quando ela é viável, o cérebro aceita com menos atrito. Isso torna o hábito mais sustentável. Você não sente que está punindo o presente. Sente que está organizando o futuro sem destruir o agora. Essa diferença é decisiva para manter o ritmo. Pequenos começos inteligentes também ajudam você a observar a própria rotina com mais clareza. Quando existe o compromisso de separar um valor, por menor que seja, você começa a perceber melhor os gastos que antes passavam despercebidos. O olhar muda. O dinheiro deixa de circular no automático. E essa consciência faz surgir espaço onde antes parecia não existir nenhum. Muita gente só descobre isso depois de começar. Percebe que não precisava esperar ganhar muito mais. Precisava apenas parar de adiar a primeira decisão concreta. Porque a reserva não cresce apenas com grandes aportes. Ela cresce principalmente com constância. E constância quase sempre nasce de metas simples, possíveis e repetíveis. Esse é o ponto em que a construção deixa de depender de entusiasmo e começa a virar método. Só que mesmo com um método leve, ainda existe um desafio que derruba muita gente. Não é o começo. É a manutenção. É seguir fazendo isso sem depender da disciplina do dia. Como criar consistência? Sem depender de disciplina. A maioria das pessoas acredita que o segredo para organizar a vida financeira está na disciplina. Parece lógico pensar assim, mas na prática isso cria uma dependência perigosa. Disciplina é instável. Ela varia com o humor, com o cansaço, com os problemas do dia. Em dias bons, você consegue seguir o plano. Em dias ruins, tudo desanda. E quando o seu progresso depende disso, ele nunca se torna sólido. O caminho mais inteligente é tirar o peso da decisão manual e transformar o processo em algo automático. Em vez de decidir todo mês se vai guardar dinheiro, você define isso uma vez e deixa o sistema executar. Uma transferência programada, uma separação feita no momento em que o dinheiro entra. Qualquer mecanismo que reduza a necessidade de pensar. Quanto menos decisões você precisar tomar, maior a chance de manter consistência. Outro ponto essencial é simplificar ao máximo. Sistemas complexos quebram com facilidade. Quanto mais regras, mais exceções, mais controle manual, maior a chance de abandono. Um processo simples, direto e claro tem muito mais força. Você sabe exatamente o que fazer e não precisa negociar com você mesmo a cada mês. Isso reduz o desgaste mental e mantém o foco no que realmente importa. Também é importante diminuir a proximidade entre você e o dinheiro que está sendo guardado. Quando ele fica muito acessível, qualquer impulso pode se transformar em justificativa para usar. Criar uma pequena barreira já faz diferença. Não é sobre dificultar ao extremo. É sobre evitar decisões impulsivas. Essa distância protege o que você construiu e reforça o hábito. Existe ainda um fator comportamental que faz toda a diferença. Associar a construção da reserva a algo positivo, não a um sacrifício constante. Quando você entende que aquele dinheiro representa segurança, tranquilidade e liberdade, a motivação muda de lugar. Você deixa de sentir que está perdendo algo no presente
e passa a perceber que está ganhando estabilidade no futuro. Com o tempo, esse processo se consolida. Você não precisa mais pensar tanto, não precisa mais se forçar tanto. O hábito já está integrado na sua rotina. E é nesse momento que a construção começa a acelerar de verdade. Porque consistência não depende de esforço máximo, depende de repetição inteligente. Mas existe uma decisão prática que pode acelerar ou atrasar tudo isso. E muita gente erra justamente nesse ponto, sem perceber. Onde guardar o dinheiro sem sabotar sua reserva? Muita gente consegue dar os primeiros passos, começa a separar um valor e finalmente sente que está construindo algo. Só que então comete um erro silencioso. Guarda a reserva no lugar errado. E esse erro pode comprometer tudo, porque a reserva de emergência não existe para gerar emoção, nem para buscar o maior rendimento possível. Ela existe para proteger você quando precisar agir rápido. O primeiro ponto é entender que reserva de emergência precisa ter duas características ao mesmo tempo: segurança e liquidez. Segurança para o dinheiro não correr riscos desnecessários. Liquidez para ele estar disponível quando surgir um problema real. Se o valor estiver preso, oscilando demais ou sujeito à perda no momento do resgate, ele deixa de cumprir sua função principal. É por isso que tanta gente sabota a própria reserva ao buscar rentabilidade antes de estabilidade. Coloca esse dinheiro em algo que parece mais atrativo, mais sofisticado ou mais lucrativo. Mas esquece que o objetivo não é multiplicar rápido. O objetivo é estar disponível quando a vida apertar. Quando você mistura reserva de emergência com busca por retorno, começa a tratar proteção como aposta. E proteção não pode ser aposta. Também existe o erro oposto. Deixar o dinheiro em um lugar fácil demais de acessar, misturado com a conta do dia a dia, ao alcance de qualquer impulso. Nesse caso, o risco não vem do mercado, vem do comportamento. O valor fica tão perto que começa a parecer utilizável a qualquer momento. E aos poucos a reserva deixa de ser reserva e vira extensão do orçamento comum. O lugar certo para esse dinheiro é aquele que equilibra proteção e acesso. Nem arriscado demais, nem disponível demais. Você precisa conseguir usar quando houver uma emergência de verdade, mas sem transformar esse recurso em solução para qualquer vontade do mês. Essa separação mental e prática é o que preserva a função da reserva. Outro detalhe importante é que o melhor lugar para guardar esse dinheiro não é o mais emocionante, é o mais eficiente para a finalidade dele. Essa é uma escolha de maturidade financeira. Você para de pensar apenas em quanto aquilo pode render e começa a pensar no que aquilo precisa garantir. E o que precisa garantir aqui é tranquilidade, não performance. Quando essa lógica fica clara, você evita dois extremos que derrubam muita gente. O extremo de arriscar demais e o extremo de gastar com facilidade. E isso fortalece o processo inteiro, porque não basta construir uma reserva. É preciso protegê-la da volatilidade e de você mesmo. Quando essa etapa está bem resolvida, começa a acontecer algo interessante. A reserva deixa de ser apenas um valor parado e passa a produzir um efeito muito maior sobre a sua vida financeira. O efeito bola de neve da segurança financeira. No começo, a reserva de emergência parece pequena demais para fazer diferença. Você olha para o valor acumulado e pensa que ainda não é suficiente, que ainda falta muito para se sentir realmente seguro. Só que o impacto dela começa antes de atingir um número grande. Ele começa no momento em que você percebe que já não está completamente exposto. Essa é a parte que muita gente subestima. A reserva não cresce só na conta. Ela cresce na sua forma de pensar. Quando você sabe que existe um valor separado para proteger você, a relação com o dinheiro muda. A ansiedade diminui, o desespero perde força e as decisões começam a ficar mais racionais. Isso por si só já evita erros caros, impulsos desnecessários e escolhas feitas sob pressão. Com o tempo, essa segurança começa a gerar novas consequências positivas. Você para de depender tanto do crédito, reduz a chance de entrar em dívidas ruins, ganha mais previsibilidade no orçamento e começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. O que era apenas uma reserva passa a funcionar como base. E base bem construída sustenta tudo que vem depois. Esse é o verdadeiro efeito bola de neve. A tranquilidade melhora suas decisões. Decisões melhores protegem mais dinheiro. Mais dinheiro protegido aumenta sua confiança. E mais confiança fortalece o seu comportamento. Um passo puxa o outro.
A reserva deixa de ser um esforço isolado e passa a influenciar todo o seu sistema financeiro. Outro ponto importante é que segurança gera consistência. Quando você vê o resultado aparecendo, mesmo que aos poucos, fica mais fácil continuar. O processo deixa de parecer abstrato. Você sente na prática que está saindo do lugar. E isso alimenta a continuidade, porque agora você não está apenas guardando dinheiro. Está construindo estabilidade. É nesse momento que muita gente percebe uma verdade simples, mas poderosa. A reserva de emergência não resolve só problemas. Ela muda a sua posição diante da vida. Você deixa de viver reagindo a tudo e passa a criar margem para escolher melhor. E essa mudança de posição vale mais do que parece. Só que existe um instante ainda mais forte nessa jornada. Um instante em que a pessoa percebe, de forma muito clara, que não está mais no mesmo lugar de antes. O momento em que você percebe que virou o jogo. Esse momento não chega com um anúncio, nem com um valor mágico na conta. Ele aparece de forma silenciosa, quase discreta. Um imprevisto acontece, algo sai do planejado, e pela primeira vez, você não entra em pânico. Você resolve. Sem desespero, sem recorrer a crédito caro, sem aquela sensação de que tudo saiu do controle. É nesse instante que você percebe que algo mudou de verdade. Não é sobre o tamanho do problema, é sobre a forma como você reage a ele. Antes, qualquer desvio parecia grande demais porque você já estava no limite. Agora, mesmo que a situação incomode, ela não domina você. Existe uma diferença clara entre lidar com um problema e ser engolido por ele. E quando você atravessa essa linha, entende que não está mais na mesma posição de antes. Esse momento traz uma sensação que muita gente nunca tinha experimentado com dinheiro. Não é euforia, não é empolgação passageira. É uma confiança tranquila. Você começa a perceber que não depende mais de sorte para atravessar o mês. Existe estrutura, existe preparo. E isso muda completamente a sua relação com o futuro. Outro detalhe importante é que essa virada não acontece por acaso. Ela é resultado de decisões repetidas, muitas vezes pequenas, que foram mantidas mesmo quando parecia que não fazia tanta diferença. É a soma da consistência. E quando você enxerga isso, algo interno se ajusta. Você passa a confiar mais no processo do que em momentos isolados. A partir daí, o dinheiro deixa de ser apenas uma preocupação constante e passa a ser uma ferramenta que você controla com mais clareza. Você começa a planejar melhor, a pensar além do curto prazo e a enxergar possibilidades que antes nem eram consideradas. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque agora existe uma base que sustenta suas decisões. Esse é o ponto em que muita gente entende que a reserva de emergência não foi apenas um objetivo alcançado. Foi uma transformação de mentalidade. Foi o início de uma nova fase, onde você não está mais sempre um passo atrás dos problemas. E quando essa consciência se instala, surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando o próximo imprevisto chegar, agora que você está preparado? O que acontece quando o próximo imprevisto chegar? O próximo imprevisto vai chegar. Essa é a única parte que não depende de você. Pode ser uma conta inesperada, um problema de saúde, um reparo urgente, uma queda de renda ou qualquer situação que fuja completamente do plano. A grande diferença não está no acontecimento em si, está no que ele encontra quando aparece. Se ele encontra desorganização, vira crise. Se encontra preparo, vira apenas um problema a ser resolvido. É aqui que a reserva de emergência mostra seu valor de forma mais concreta. Antes, qualquer imprevisto tinha poder para bagunçar o mês inteiro. Ele atravessava o orçamento, roubava sua paz e ainda empurrava você para decisões ruins. Agora, a lógica muda. O problema continua sendo chato, continua exigindo atenção, mas já não arrasta você para o desespero. Existe uma proteção entre o acontecimento e a sua reação. Essa proteção faz mais do que pagar a conta. Ela preserva sua clareza. E clareza, em momentos difíceis, vale muito. Quando você não está em pânico, consegue avaliar melhor, decidir melhor, negociar melhor. Isso evita que um problema pontual se transforme em uma sequência de prejuízos. O imprevisto para em você não se espalha pelo resto da sua vida financeira. Outro ponto importante é o efeito emocional dessa preparação. Quando você sabe que existe uma reserva, o medo do desconhecido perde força.
Você não vive mais esperando o próximo golpe da vida como se ele fosse suficiente para derrubar tudo. Essa sensação de vulnerabilidade constante começa a desaparecer. E isso muda a forma como você trabalha, planeja e até descansa. Muita gente só entende isso depois que passa pela primeira situação real com a reserva já construída. É nesse momento que tudo faz sentido. O dinheiro guardado deixa de parecer um valor parado e revela sua verdadeira função. Ele compra tempo, compra margem, compra tranquilidade. E, em muitos casos, evita que você pague um preço muito maior depois. Por isso, a pergunta certa não é se vale a pena construir uma reserva. A pergunta certa é quanto custa continuar sem ela até o próximo imprevisto chegar. Porque ele vem. Mais cedo ou mais tarde, ele vem. E quando esse dia chegar, você pode estar no mesmo lugar de sempre, improvisando e sofrendo as consequências. Ou pode estar em uma posição completamente diferente, com preparo para reagir sem desmontar a própria vida. É exatamente essa diferença que define quem continua vivendo com medo e quem começa, de fato, a construir tranquilidade. E essa é a decisão que fecha tudo o que vimos até aqui. Nunca mais chegar ao fim do mês com medo. Existe uma linha clara que separa quem vive pressionado de quem vive com tranquilidade financeira. Essa linha não está no tamanho do salário, nem em um golpe de sorte. Ela está na decisão de parar de viver no limite e começar a construir proteção. Ao longo de tudo que você viu até aqui, ficou evidente que o problema nunca foi apenas falta de dinheiro. Foi falta de estrutura, de clareza e de prioridade. Chegar ao fim do mês com medo não é normal, embora muita gente tenha se acostumado com isso. Não é normal depender de sorte para não ter problemas. Não é normal sentir que qualquer imprevisto pode desorganizar toda a sua vida. Isso não é uma condição definitiva. É um padrão que pode ser quebrado. E a ferramenta mais simples e poderosa para iniciar essa mudança é a reserva de emergência. Você não precisa de um cenário perfeito para começar. Não precisa ganhar muito mais, nem esperar o momento ideal. Precisa tomar uma decisão clara. Uma parte do que entra não será consumida, será protegida. E essa decisão, repetida ao longo do tempo, constrói algo que vai muito além de dinheiro acumulado. Constrói segurança, confiança e liberdade para viver sem tensão constante. O mais importante é entender que ninguém constrói isso da noite para o dia. Mas todo mundo que constrói começa no mesmo ponto. Começa pequeno, começa simples, começa com consistência. E é exatamente isso que transforma o fim do mês de um momento de ansiedade em um momento neutro, sob controle, sem medo. A partir daqui, a escolha é sua. Continuar no mesmo ciclo, esperando que algo mude sozinho, ou assumir o controle e começar a construir a base que vai sustentar tudo o que você quer para a sua vida financeira. Porque, no fim das contas, não é sobre guardar dinheiro. É sobre nunca mais ser surpreendido pela falta dele.